capítulo 4, versículos 36 e 37, depois Atos 5, 1 a 11. Atos 4. Trinta e 37. Essa é uma palavra que o Senhor cobrou de mim. Eu quero estendê-la a você. Atos 4, 36 a 37 e depois 5, 1 a 11. Diz assim: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Capítulo 5. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Bem, amados, nós estamos na nossa igreja num processo de busca do avivamento, que nada mais é do que uma busca da presença íntima de Deus, que nada mais é do que uma volta à Bíblia, porque a Bíblia só conhece uma igreja avivada, a Bíblia não conhece outra igreja. Nós que conseguimos de uma forma estranha, totalmente fora da palavra, criarmos igrejas que não são avivadas. Conseguimos construir igrejas que são conduzidas pela vontade humana. Conseguimos ser cristãos que não estão de acordo com a palavra. Porque a palavra só conhece e só apresenta como padrão uma igreja cheia do Espírito Santo. E, irmãos, vou falar a verdade, não tem nada melhor do que ser um crente avivado, cheio do Espírito Santo. Nada melhor do que viver a oração. Nada melhor do que sentir o toque do Espírito Santo, ouvir o Senhor falar. Quando eu falo da oração da madrugada aqui na igreja, irmãos, é diferente não porque Deus está mais aqui ou mais no monte, mas é que o propósito é exclusivamente encontrar com Deus. É puramente orar, é vir e passar 30, 40, 50 minutos, 1h30
orando. E normalmente nós não conseguimos fazer isso em casa. É mais difícil. Você tem que perseverar mais para passar 1 hora orando na sua casa. Fala a verdade. Você começa a orar lá sozinho, aí depois de meia hora você fala, acho que lembrei que eu tenho que fazer alguma coisa. Bem, se você consegue, tudo bem. Mas procure fazer isso, porque o avivamento traz a beleza da presença de Deus. É maravilhoso. Mas tem um lado ruim. E é isso que eu quero falar, porque foi isso que o Senhor cobrou de mim. Eu quero então pregar sobre esse tema agora. Mentir ao Espírito Santo. E esse é o perigo de pecar numa igreja avivada. Mentir ao Espírito Santo é exatamente correr o risco de pecar numa igreja avivada. Nós queremos uma igreja cheia do Espírito Santo, amém? Então nós queremos uma igreja sem pecado. E eu quero então discorrer sobre esse texto rapidamente. Em primeiro lugar, queridos, uma igreja avivada é uma igreja marcada pela presença de Deus. É isso que é ser avivado. Olha o versículo 4 aí, deixa aberto nesse texto. Não precisa nem projetar, tá, Paulo? O pessoal acompanha nas suas Bíblias mesmo. O versículo 4 diz assim: ela não lhe pertencia, e depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Na realidade, ele mentiu foi aos homens. Falou, não, Pedro, é o seguinte, esse campo aqui custou 300 mil. Mas ele tinha recebido 450 mil. Só que a mentira que ele falou para Pedro, numa igreja avivada, é a mentira que foi dita diante do Senhor. Porque numa igreja avivada, a presença de Deus se confunde com a igreja. Sempre foi assim. Desde a história do Velho Testamento, aonde Deus é intensamente buscado, aquele povo é confundido com a presença de Deus. E é isso que Pedro está dizendo. Mentir ao Espírito Santo não é nada mais, nada menos do que pecar. Só que quando você peca num local onde a presença de Deus está aflorando, brotando, perceptível, o seu pecado fica evidenciado na hora. Porque a presença de Deus se confunde com a igreja. Nesse sentido, toda religiosidade começa a morrer. E é isso que nós queremos. O fato, irmãos, é que nós aqui na igreja nos cansamos de religiosidade. Religiosidade é quando você veste uma roupa para estar diante de Deus e veste outra roupa para estar diante do mundo. Então aqui você é maravilhoso. Presta uma atenção, até canta, é fiel no dízimo, mas quando você sai ali, você não faz mais diferença sobre a presença de Deus e o pecado te domina. Você não consegue vencer suas fraquezas. E aí você vive uma vida religiosa. Antigamente, o pessoal que cresceu na igreja chamava isso de crente Raimundo. Você lembra do crente Raimundo? É um pé na igreja e um pé no mundo. Não está os dois pés firmes na igreja. Por quê? Porque o mundo é atrativo. Mas uma igreja avivada, a presença de Deus é clara, é notória, ele reina. E a presença de Deus, então, avulta, aumenta, deixa claro o pecado. Então, o pecado que você já está cometendo hoje, eu espero que não esteja, mas vamos supor que esteja. Lá, tranquilo, Senhor, eu pequei, me perdoa. O Senhor vai me perdoar antes da ceia. Mas quando a presença de Deus começa a ficar clara, notória, perceptível, esse pecado normalzinho, ele ofende mais ao Senhor. Porque o Senhor está se revelando. Então a presença de Deus não aceita comungar com o pecado. Não aceita. E é isso que aconteceu aqui.
a presença de Deus se confundiu com a igreja. E quando alguém trouxe o pecado veio à tona. É o que diz então os versículos 2, 3 e 8. A presença de Deus traz o pecado à tona. Versículo 2: ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Aqui está o pecado. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? E o mesmo pecado escondido no coração de Safira, Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Queridos, numa igreja em que Deus está reinando, em que os crentes não são só assistentes, em que o crente não é só esse que senta no banco, e senta bonitinho. Não, o crente entendeu que ele é um veículo da presença de Deus. O crente entendeu que ele é um profeta, que ela profere a verdade de Deus. Onde você está, você leva a presença do Espírito Santo. Você se torna alguém que ora pelas pessoas e Deus age. Nesse ambiente em que o poder de Deus triunfa, o pecado vem à tona. Foi o que aconteceu com o pecado de Davi. E se você passar pela Bíblia, você vai ver que sempre Deus revela aos seus profetas os pecados das pessoas. Sabe qual era o pecado de Ananias e Safira? O pecado de Ananias e Safira envolvia, em primeiro lugar, inveja. Porque o editor Lucas foi sábio, ele colocou a doação de Barnabé. O que Barnabé fez? Vendeu uma propriedade, pegou o dinheiro, trouxe e fez o quê? Colocou no pé dos apóstolos. Sabe quem estava lá vendo? Ananias e Safira. E queridos, aquela doação de Barnabé foi tão bonita que ela ficou evidenciada. Foi tão evidente que saiu na Bíblia. Virou notícia de jornal. Ó, Barnabé é um cara desapegado. Ananias e Safira também tinham uma propriedade. E sabe o que eles fizeram? Eles também venderam. E sabe o que eles fizeram com o dinheiro? Eles também trouxeram aos pés dos apóstolos. E Lucas faz questão de colocar o confronto das duas atitudes. Enquanto um vem e entrega tudo, o outro vem e entrega porque quer ser visto. Queridos, o pecado vem à tona, vem a inveja no coração, vem a mentira. Sabe a mentira que você fala e ninguém vê? O seu Deus vê. O olho de Deus passa em toda a terra. Sabe quem te acompanha 24 horas? O Espírito Santo de Deus. Sabe quem sabe todos os seus erros? O Senhor. Não é só Ele, não. Eu fico impressionado com a bondade de Deus. Ah, irmãos, nós temos que agradecer a Deus todo dia. Porque os demônios, o diabo também vê os nossos erros. Se o diabo quisesse acabar com a nossa moral, nossa credibilidade, ele exporia os nossos pecados. Mas sabe por que ele não faz isso? O nosso Deus não deixa. Porque um demônio não pode fazer o que ele quer. Um demônio, para tomar uma atitude, ele precisa da permissão do Criador. E Deus não deixa. Mas, numa igreja avivada, o próprio Deus faz isso. O próprio Deus traz à tona o que está escondido. E trouxe diante da igreja, através de Pedro, não sei se por uma revelação a ele, ou alguém que tinha o dom da revelação, falou assim: Pedro, ó, tem boi na linha. Alguma coisa está errada, está truncada essa história. Trouxe a inveja, trouxe a mentira, trouxe o engano. Porque numa igreja avivada, Deus traz o pecado à tona. E queridos, Ele vai fazer isso na nossa igreja, não se engane. Porque Ele virá sobre nós, Ele vai descer, Ele vai trazer sobre nós toda a ação que está escondida. Deixa marcado aí, abra sua Bíblia em Lucas 12, 2.
Lucas capítulo 12, versículo 2. Diz assim o texto bíblico: não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Versículo 3: o que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Queridos, o Senhor vai trazer à tona. E numa igreja avivada ele faz isso com grande poder. Revela a autoridade dele, revela a presença do Espírito Santo. Por isso que a nossa atitude precisa ser de santidade. Na realidade, se nós queremos uma manifestação de Deus, nós já precisamos estar em santidade. Mas agora a santidade não envolve só o meu desejo, envolve também o meu temor. Porque o Senhor trará à tona, e Ele trará no nosso meio. Trouxe o pecado de Ananias, trouxe a mentira, a inveja, a busca do reconhecimento humano, a disposição errada ao contribuir. Não era uma doação apenas. Trouxe o desejo de manter a presença de Deus e a presença do mundo juntos em sua vida. Queridos, eu creio, espero, estou buscando que o Espírito Santo venha sobre a nossa igreja. Se você está buscando, nós estamos juntos. Como diz hoje, estamos juntos. Hashtag. Né? Mas se você não está buscando, Deus vai agir. E muitas vezes Ele vai fazer isso na sua vida, até para purificar você. Para tirar você do caminho errado. Para corrigir os seus caminhos. Porque às vezes você não consegue deixar, está aí escravizado pelo seu pecado. Então o Espírito Santo vai lá e vai lançar luz. Porque quando Ele trouxer luz, Ele está agindo com amor sobre você. Eu só espero que Ele não te mate. Conta a história que no avivamento, acontecido na época de Jonathan Edwards, que também aconteceu junto com Wesley. Edwards pregava, e ele pregava muito sobre a ira de Deus. E de repente Edwards estava pregando, aí alguém ouviu um barulho assim, pá! A pessoa tinha morrido no culto. E ele continuava pregando, não parava não. Aí ele continuava pregando, aí eu ouvia do outro lado, pá! Era mais um que morreu. É sério. Imagina se fosse hoje. Pastor Samuel pregando. Aí, deixa eu escolher uma pessoa aqui. Escolher um que não veio. Aí falando, pá. E ninguém nem levanta, fica quietinho. Não tenta nem fazer ressuscitação. Porque se acontecer, a gente para a pregação, vamos parar a pregação, Deus não para, Senhor, não fala mais, que nós temos que socorrer a vítima. Queridos, no avivamento, azar da vítima. No avivamento fica clara a presença de Deus. Se tiver paramédico, ele vai esperar acabar a palavra. Porque quando o Senhor reina, Ele reina. Não é o homem mais. Não é a necessidade humana que interessa. Não é o valor prioritário desse mundo. E a igreja precisa voltar à presença de Deus. Queridos, quando o povo de Deus foi receber os 10 mandamentos, o Senhor disse assim, se alguém encostar no monte, vai morrer. Deus é muito sério, irmãos. Mas nós nos tornamos mais sérios do que Deus. Nós somos prioridade, o que interessa é a nossa vontade. No avivamento, essa distorção é corrigida. Porque Deus vai trazer o pecado à tona, para que o pecador seja tratado. E se ele não quiser se arrepender, Deus vai puni-lo. Porque Deus condena o pecado. Esse é o terceiro ponto dessa mensagem. A presença de Deus condena o pecado.
Versículo 5 e versículo 10 diz isso lá de Atos capítulo 5. Volte para lá agora. 5:5. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Versículo 10. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Queridos, a presença de Deus condena o pecado. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é a morte a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa. Nossa, a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa é a morte. Não é. A pior coisa que pode acontecer a uma pessoa é ela ir para o inferno. Essa é a realidade espiritual. E é com essas realidades que nós precisamos nos acostumar. Porque o nosso evangelho se tornou tão mundano que a gente até acha que não tem mais inferno. Até dentro da igreja, essa heresia conseguiu adentrar, infectando a mente de grandes pregadores, que acham que não tem inferno. Não, que você pode fazer o que você quiser, que Deus vai te aceitar no final. Queridos irmãos, nem nós somos assim. Você que é pai, se seu filho fala assim, não, pai, é o seguinte, a partir de hoje eu vou fazer o que eu quiser aqui na minha casa. A bagunça que eu quiser. Você que é pai, fala assim, meu filho, é o seguinte, você pode fazer o que você quiser, lá fora. Aqui dentro você faz o que eu defino. Pai bom é assim. E graças a Deus nós só temos pai bom aqui. Que segue o exemplo do pai do filho pródigo. O filho pródigo queria fazer o que ele queria, falou, então tá bom, quer fazer, toma seu dinheirinho, vai fazer lá fora. Aqui na minha casa não. Se nós que somos homens fazemos assim, você acha que o Senhor Deus vai aceitar o povo dele fazer o que o povo quer? Não vai. Deus condena o pecado, é assim desde o princípio. Foi assim com Caim. Ele chamou Caim e falou, Caim, meu filho, deixa eu te falar, não queira matar seu irmão não, muda de ideia. Tira esse negócio da cabeça. Caim não tirou, matou. E Deus marcou Caim. Uma marca visível. Sabe aqueles negócios que a gente vê em filme? Que a pessoa é marcada, para todo mundo ver o erro dela. Foi o que Deus fez. Se você acha que é pouco, siga a história e você vai ver que Deus fez isso no dilúvio. Irmãos, não foi a natureza que reagiu, não. Ah, a natureza está reagindo porque o ser humano está maltratando a natureza. A mãe Gaia está brava com o ser humano. Que mãe Gaia? É o Deus vivo e verdadeiro que puniu o pecado do homem e punirá novamente. Porque Deus é justo. Foi assim até com Moisés. E queridos, olha como a presença de Deus avulta o pecado. Porque o pecado de Moisés, aos nossos olhos, foi um pecadinho tão... um descontrole. Quantas vezes você já descontrolou? Quantas vezes você já perdeu a paciência? Às vezes você está dirigindo o carro, aí sua mulher fica brigando, você fica brigando com ela, aí te dá uma louca, agora eu vou matar nós dois. Aí corre, aí a mulher fala, não, diminui, arrepende de ter brigado. Não, para. Quantas vezes a gente perde o controle com o cara que te desafia? Queridos, a presença de Deus é tão séria, que quando Moisés perdeu o controle, Deus o disciplinou. Deus não hesitou em disciplinar Davi. Deus disse assim, Davi, o pecado que você cometeu escondido, vai acontecer agora, na luz do dia, alguém vai deitar com todas as suas mulheres, na frente de todas as pessoas. Queridos, Deus é muito sério. Deus disciplina a mais simples pessoa, o mais pobre e o mais alto rei. Ele fez isso com Nabucodonosor. Pode ver que um ditador dura pouco. Ele dura pouco. Fidel Castro, tem que agradecer a Deus o tanto que ele durou. Mas está vegetando hoje. Porque Deus é justo juiz. Deus disciplina a igreja dele.
Ele fez isso com Ananias e Safira. E se você chegar nas cartas de Jesus ao Apocalipse, em 5 cartas de 7 ele fala assim, atenção igreja, cuidado, muda sua conduta, sai do seu caminho errado, porque senão eu venho contra você. Eu venho a ti e movo o seu candeeiro. Senão eu venho e pelejo contra você com a espada da minha boca. Deus condena o pecado, irmãos. E numa igreja avivada, Ele condena mesmo. E irmãos, nós queremos o avivamento. Por isso nós não podemos correr o risco de mentir ao Espírito Santo. Mentir ao Espírito Santo como Ananias e Safira fizeram. É nada mais, nada menos do que pecar num ambiente no qual a presença de Deus está se manifestando. Não é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é esse pecado aqui. É o desejo de continuar enganando os outros. E você engana os outros quando você parece um cristão, mas não age como. Não busca Deus como deve. Não reflete a presença dEle. Não glorifica o Senhor com a sua vida. Sequer prega o Evangelho. As pessoas nem sabem que você é crente. Você é fulano, é crente? Não, nunca soube. Trabalho 10 anos com ele. O Evangelho precisa ser vivido na intensidade. E nós estamos dispostos a viver o Evangelho na intensidade. O nosso Evangelho, irmãos, continuará sendo cultico. Nós vamos continuar tendo os nossos cultos, as nossas reuniões de oração. Mas o mais importante de uma pessoa avivada, ela levar Jesus Cristo por onde ela vai. Na sua casa. Sua casa ser uma casa gostosa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sua casa é uma casa gostosa de se viver? Ambiente bom, você gosta, seus filhos gostam. Transparece paz. Tem comunhão. Alegria. Eu fiz um casamento ontem e falei sobre isso. Irmãos, a nossa vida é tão curta e os maridos e esposas vivendo mal. Levando para dentro de casa amargura, cobrança. Nós temos que viver bem. E o Evangelho poderoso, avivado, faz isso. Faz com que nós possamos fazer da nossa casa o melhor lugar. Paremos de reclamar e de murmurar. Ah, mas o fulano não muda. Azar que ele não mude. Mude você. Você não precisa que ninguém mude para você viver bem. Falei isso hoje de manhã aqui na escola dominical. A motivação para viver bem está dentro de você. Se você não vive bem, porque alguém te faz viver mal, você está com problema. E você precisa ser avivado pelo Espírito Santo para você viver bem e ter prazer na vida. Ah, irmãos, viver é bom demais. Viver é bom demais quando dá tudo certo. E viver é bom demais quando dá tudo errado. É o que diz a Bíblia. A Bíblia é maravilhosa. Ela diz assim: ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na videira, e a oliveira também não produza, e alguém roubou o gado, roubou a ovelha, e tudo deu errado, aí diz o escritor assim: todavia, eu me alegrarei. Não é eu ficarei chorando pelos cantos, resmungando, chutando o cachorro, procurando psicólogo, fazendo terapia, porque minha vida agora Não, não interessa o que aconteça, o Senhor é o meu Deus, Ele reina na minha vida, e eu não vou abrir mão de viver bem. É o que o Espírito Santo faz. É o que o Espírito Santo tem para nós. O Espírito Santo quer fazer de nós uma igreja que vive bem, que não está preocupada com o vizinho, que tirou o olho do outro para ficar, fulano está errado lá, está vendo? Eu sabia. Mandou a maledicência embora, colocou nos nossos lábios um novo cântico, e nós vivemos bem. Se o time ganhar e for campeão, a gente vive bem. Se o time for rebaixado, a gente vive bem. Eu recebi esse trem que vem no WhatsApp, falou assim: se você acha que está mal, pensa você no torcedor do Internacional, que está com um pé na 2ª divisão e o mascote deles é o Saci. Como é que faz? Não é não?
Como é que faz? Se você acha que está ruim, sempre vai ter alguém pior, mas não interessa se tem alguém pior. Você não olha para o vizinho. Você caminha com seu Deus. E quem caminha com Deus, caminha com a fortaleza máxima. Porque o nosso Deus é fortaleza. O nosso Deus é socorro bem presente. Que hora? Na hora da angústia, na tribulação. Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o socorro? Do banco? O banco vai ligar para você, ó, sabe essa dívida aí? Nós vamos te perdoar 80%. E os 20% você pode pagar com juros de 1,2%. O banco faz isso, não faz? Não, o socorro não vem do banco, o socorro não vem do governo, o socorro não vem do Temer, o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Irmãos, isso é viver avivado. E foi isso que aconteceu na época de Ananias e Safira. O pecado exposto e tratado aumenta o temor e a percepção da presença de Deus. Versículo 5, diz assim, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Versículo 11. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Queridos, nós precisamos decidir o que nós queremos. O que nós queremos? O que você quer? Você quer continuar com o pé no mundo? Ou você quer ter temor de Deus? Você quer continuar com o seu pecado oculto? Ou você quer ter temor de Deus? Deus ainda não começou a matar ninguém. Eu até peço, Senhor, olha, se o Senhor puder poupar de matar o povo da igreja, mas se Ele quiser matar, nós vamos enterrar feliz. Porque o que nós vamos buscar é a presença do Senhor. E a presença do Senhor é maior do que qualquer outro bem. O salmista diz assim, outro bem na terra eu não possuo, senão somente a ti. Ele está dizendo, Deus é um valor, o resto não pode nem ser comparado com bem. Quem tem Deus, tem tudo. E às vezes uma pessoa tem todos os bens, e não tem nada. O que você vai querer? Não fique com o coração dividido. Rompa com o mundo hoje, fala assim, o que é isso? Eu quero o Senhor. Eu quero mergulhar nesse avivamento, eu quero mergulhar no Espírito Santo, eu quero mudar a minha vida. E irmãos, nunca é tarde para mudar a vida. Se você não entrou nessa busca, nós chegamos no dia 50. E você está assim, distribuíram um livro aí, mas eu não li nada. Nem orei diariamente. Então começa hoje. Deixe que essa mensagem sobre mentir ao Espírito Santo, e preste atenção, olha para mim agora, talvez você esteja mentindo ao Espírito Santo. Talvez você esteja mentindo ao Espírito Santo. Mas nada tem acontecido. O Senhor não está pesando a mão. Mas você sabe se você está mentindo ao Espírito Santo. E se você está mentindo ao Espírito Santo, muda hoje. Corrija a sua história agora. E volta para o Senhor de coração integral e fala assim, pecado nunca mais. Eu vou viver para o Senhor. Eu vou viver com temor. Não espere Deus começar a julgar. Porque, queridos, quando o avivamento vier neste lugar, o Senhor julgará o pecado e julgará o pecador. Aí alguém fala assim, vamos prestar atenção, quem não vai voltar mais. Não, tenha temor e volte, e fale, Senhor, eu preciso de ajuda. Às vezes, se você precisar de ajuda, você me procura. Ou procura o seu irmão, por isso que nós somos uma família. Mas o fato, queridos, é que nós temos que decidir amar ao Senhor de todo o coração, ou continuar com o coração dividido. Precisamos reconhecer nosso Deus como um Deus que é juiz e punidor. Ele pune, irmãos. Eu disse de manhã assim, que para quem veio de manhã. Eu falei assim, hoje à noite eu vou pregar uma mensagem dura.
Quem estava aqui de manhã? Tinha mais do dobro de pessoas. Eu falei, eu vou pegar uma mensagem dura sobre mentir o Espírito Santo. E é dura porque revela um Deus que pune. Quem quer um Deus que pune? A gente não quer um Deus que ama, bonzinho, né? Ainda mais no Natal, parece um vovozinho de barba. Ai, meu netinho. Então, irmãos, Deus não tem netos. Deus só tem filhos. E Ele corrige os seus filhos, porque Ele os ama. E Ele os disciplina. E numa igreja avivada, essa disciplina de Deus acontece. E é bom para a gente. Então reconheça Deus como seu juiz. E fala assim, Senhor, eu quero parar de mentir ao Espírito Santo hoje. E pare hoje. Pare de enganar. Às vezes você está enganando até no dízimo. Para de enganar no dízimo. Para de enganar naquilo que você faz com o seu tempo livre. Para de enganar dando aparência de piedade, mas a sua vida está longe disso. Para de enganar com pecado oculto que ninguém vê, porque mesmo que ninguém veja, o Rei dos Reis vê, porque Ele tem olhos como chama de fogo, e nada refoge ao seu olhar. Então para de enganar, para de mentir ao Espírito Santo. Porque hoje você está mentindo ao Espírito Santo e Ele tem guardado, mas quando a igreja se confundir com o Espírito Santo, você não vai conseguir mentir mais. Então corrija hoje. Acerte hoje. E reconheça o Senhor como juiz e punidor. E os versículos 12 a 14, que nós não lemos ainda, contam o que aconteceu, por causa do temor que tomou conta de todos. 5, 12 a 14. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Queridos, essa ação tão pesada, aparentemente negativa, de disciplina por causa da mentira ao Espírito Santo, só trouxe bons frutos. O poder de Deus cresceu mais. E diz o texto que maravilhas e sinais se tornaram mais evidentes. Porque quanto mais disciplina, mais santidade. E quanto mais santidade, mais presença. E quanto mais presença, mais sobrenatural. Porque Deus está agindo. E irmão, sabe o que nós queremos na Igreja Cristã da Zona Sul? Que Deus age. Que nós diminuamos e Ele cresça. Quando há disciplina, há crescimento. Mas há mais comunhão, diz que eles estavam juntos lá no pórtico de Salomão. Onde é que a gente vai encontrar? Vamos encontrar no pórtico de Salomão. Eles ainda não tinham uma estrutura, um prédio e tal. Mas eles estavam juntos. Eles tinham vontade de estar juntos. Onde é que a gente vai encontrar? Os casais vão encontrar sábado lá na escola de inglês. Os jovens vão encontrar sábado lá na casa do Zezé, vão conhecer a história romântica deles. Onde é que as crianças vão encontrar? As crianças vão encontrar sábado às 3 da tarde. E as pessoas querem estar juntas. Aí fala assim, não tem nada para mim, então vamos criar uma coisa para você. Às vezes você está aí achando que não tem nada, a gente faz alguma coisa para você. Mas você tem que estar junto. Chama comunhão, corpo. O temor de Deus e a disciplina gera comunhão. E por fim diz o texto que gera pregação. Aumentava cada vez mais o número de homens e mulheres que criam. Pregação. Essa é a minha oração. Irmãos, o avivamento fica claro que está presente quando pessoas que não conhecem a Cristo começam a aceitá-lo. Com intensidade, em quantidade.
O maior sinal de um avivamento não é que os crentes ficam satisfeitos com Deus. É que o mundo começa a ser mudado. Aonde Deus não é crido, ele começa a ser crido. Aonde a presença não é vista, ela começa a ser vista. O reino de Deus é estendido no mundo. E esse é o nosso desejo. Nós queremos estender o reino de Deus nessa cidade. E para além dela, para que as pessoas saibam que há um só Deus, que reina e não abdicou de reinar. Eu quero terminar essa mensagem e perguntar para você: você tem mentido ao Espírito Santo? Você tem mentido ao Espírito Santo? Tem? Você tem mentido ao Espírito Santo? Se você tem mentido ao Espírito Santo, mude já. Não espere o avivamento chegar, não. Porque você corre grande risco do Espírito Santo trazer à tona o seu pecado. Se você tem mentido ao Espírito Santo, se arrependa hoje. Confesse o seu pecado. Aproveite que ainda está no limite entre você e Deus. E o Senhor não expôs. E mude a sua história. Para que você e o Espírito Santo sejam íntimos. Vamos orar. Feche os seus olhos. Faça um escaneamento da sua alma. Do seu coração. E se há de fato mentiras ao Espírito Santo de Deus na sua vida, se arrependa, meu amado. Não interessa se há algo escondido. Não existe nada escondido aos olhos do Senhor. E o Senhor quer ver você totalmente limpo, transparente, usando as famosas vestiduras brancas do Cordeiro. Esse é o nosso alvo, a santidade, a presença do Senhor. Fale com Deus, se arrependa. Peça perdão pelos seus pecados. E saia daqui para viver uma vida de verdade. Buscando ao Senhor, aproveitando essa semana e se consagrando, talvez, como você nunca fez, para experimentar a presença e o poder de Deus. Faça a sua oração e acerte a sua vida com o seu Deus. Senhor, nós começamos esse culto cantando uma música, pedindo que o Senhor enviasse avivamento. E na canção que nós cantamos, nós dissemos assim: começa em mim, começa em mim. Oh Senhor, que cada pessoa entenda isso, que ninguém espere o outro ficar avivado, que a esposa não espere o marido ficar avivado, que o marido não espere a esposa ficar avivada, que o filho não espere o pai ficar avivado, que a mãe não espere o filho ficar avivado, mas que cada um comece por si mesmo, que cada um comece abandonando os seus pecados, que cada um comece vigiando a sua vontade, que cada um comece escravizando o seu coração para que ele não fuja da tua presença. Que cada um comece a fazer do seu coração o verdadeiro altar.
onde diariamente o eu é sacrificado. E Jesus Cristo reina, soberano, Senhor, triunfante, porque assim nós viveremos o verdadeiro avivamento. Oh Senhor, mexe com as pessoas. Quando o Senhor me trouxe essa palavra, tratando comigo para que não houvesse na minha vida qualquer brecha para mentir ao Espírito Santo, meu Deus. Eu não tenho dúvida que o Senhor queria tratar com a igreja antes, para que todos ficassem avisados que o Senhor é Deus que pune. E se precisar, o Senhor punirá publicamente. O Senhor é justo. E quando o Senhor é justo, o Senhor não teme em usar a justiça. Por isso, se alguém aqui dentro, meu Deus, anda mentindo ao Espírito Santo, que esta palavra hoje caia como água na terra seca e seja plenamente absorvida e produza fruto de mudança e transformação para a glória de Cristo Jesus. Ô Senhor, vem sobre nós. Espírito Santo, vem sobre a igreja cristã da Zona Sul. Jesus sopra sobre essa igreja como o Senhor soprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Deus abre as janelas do céu e derrama a presença plena do Espírito. Vem sobre nós, vem sobre nós. Vem para transformar a nossa história e mudar para sempre essa igreja e essa cidade e quem sabe até esse país. Nós estamos aqui esperando o Senhor. Vem, vem Senhor, vem sobre nós e faz valer a tua vontade. Meu Deus, muito obrigado por essa noite. Obrigado porque o Senhor puxa as nossas orelhas, porque o Senhor nos disciplina para que não sejamos disciplinados publicamente. Bendito seja o teu nome. Louvado seja o Senhor. Nós te adoramos e te exaltamos. Bendizemos o teu nome e reconhecemos que não há outro rei, não há outro Senhor, a não ser Cristo Jesus, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Nesse nome. Amém. Vamos ficar em pé.